Olá, vamos falar sobre os vícios ou defeitos dos atos administrativos. Então, o conceito: vícios ou defeitos dos atos administrativos são as máculas, as imperfeições que tornam o ato inválido, ok? Então, vício ou defeito. Vícios ou defeitos dos atos administrativos são as máculas, ou seja, as imperfeições que os tornam inválidos. Espécies. Os vícios são de competência, forma, objeto, motivo e finalidade. Então nós temos esses 5 vícios. Vícios de competência, de forma, de objeto, de motivo e de finalidade. Vício de competência. Ocorre quando o agente público não tem atribuição para praticar o ato. Esse é o vício de competência. O agente público não tem atribuição para praticar o ato. Quer dizer, o ato foi, por exemplo, o ato foi praticado pelo subalterno, mas a competência era do seu chefe, era do seu superior e não do subalterno. Bom, as principais situações de vício de competência são as seguintes. Primeiro aí, usurpação de função pública. Usurpação de função pública. O que é isso? Ocorre quando o particular, ele não investido em função pública, ele passa a exercer função pública. Isso é a usurpação. Um particular passa a exercer a função pública sem ter atribuição, né? Então, alguém se faz passar, por exemplo, como um funcionário público. Isso que é usurpação de função pública. Bom, é crime, né? Consequência, é crime. Tem o crime de usurpação de função pública, artigo 328 do Código Penal. E além disso, nesse caso é interessante, porque na usurpação de função pública, o ato administrativo ele será inexistente. Ele não é nulo, ele é inexistente. Então, por exemplo, uma multa de trânsito lavrada por um particular. Então, imaginemos, você tinha um papelzinho aí de multa de trânsito, você preencheu uma multa de trânsito para multar o seu inimigo. Essa é uma usurpação de função pública. O ato, na verdade, aqui é inexistente. A segunda situação de vício de competência é o excesso de poder, né? O excesso de poder ocorre quando o agente público competente ele extrapola os limites das suas atribuições. O agente público competente, ele extrapola os limites das suas atribuições. Ele pratica um ato que ele não tinha competência. Então, exemplo, uma sanção administrativa foi aplicada, mas não estava prevista em lei. Então, o funcionário competente, ele instaurou o processo administrativo. Na hora de aplicar a sanção, ele aplicou uma sanção que a lei não prevê. Ele extrapolou. Aqui, então, há um vício de competência em razão da matéria, né? Que ele não tinha poderes para aquela matéria. Uma outra situação de vício de competência é o funcionário de fato. O que é o funcionário de fato? É aquele investido irregularmente para exercer a função pública. Ele foi investido? Foi. Foi investido, mas irregularmente. Por exemplo, ele foi nomeado sem concurso público. Foi nomeado para uma função que exigia concurso, foi nomeado sem concurso público. Saiu no Diário Oficial, tudo, mas sem concurso público. Outro exemplo. Já deu tempo para aposentadoria compulsória, mas ele continua lá. Ele continuou praticando o ato mesmo depois de dado o período da sua aposentadoria compulsória. Então, aqui no tocante ao funcionário de fato, que é aquele investido irregularmente, o ato é válido para terceiros de boa fé. O ato é válido em relação a terceiros de boa fé. Bom, então o vício de competência, resumindo, né, é quando o agente público não tem atribuição para praticar o ato. O vício de competência, ele gera uma nulidade em regra relativa, uma anulabilidade. Porque o vício de competência ele pode se convalidar. Nós já vimos isso na aula anterior. O vício de competência, portanto, ele se convalida, salvo em 3 situações. Competência em razão da matéria.
O agente público não tinha competência para aquela matéria. Segunda situação, competência exclusiva de determinado agente público. A competência era exclusiva, só ele poderia praticar. Então daí, se outro funcionário praticou, não convalida. E a terceira é a usurpação de função pública. Quando o particular se passa por funcionário público. Aqui a questão é de inexistência do ato administrativo, né? Então o vício de competência, via de regra, se convalida, salvo competência em razão da matéria, competência exclusiva de determinado agente público e usurpação de função pública. Vamos falar agora do vício de forma. Vale lembrar que o vício de forma também abrange aí o vício de formalidades. Então podemos dizer vício de forma ou de formalidades, né? Bom, a violação da forma viola o princípio da legalidade, tá? Então, em regra, quando o ato administrativo viola a forma, o ato será nulo, será uma nulidade absoluta. Então, o ato administrativo que viola a forma, via de regra, a nulidade é absoluta. Há exceções? Há. É possível convalidação. É possível se convalidar um ato que violou a forma? Sim. O ato que viola a forma, ele pode ser convalidado, isto é, se tornar válido, quando a forma ou formalidade violada for não essencial. Quando se viola a forma ou formalidade não essencial ao ato, admite-se a convalidação. Não essencial é aquela que não afeta o conteúdo do ato, nem interesses de terceiros. Nem interesses de terceiros. Então, por exemplo, vamos lá. Uma licença para funcionamento. Foi expedida a licença de funcionamento, mas não se juntou ali a certidão de nascimento do requerente. Era um dos documentos que a lei exigia, não se juntou a certidão de nascimento. Ah, pode convalidar? Sim, é só de juntar depois. Junta a certidão de nascimento e se convalida. Então admite a convalidação. Foi um vício de formalidade. Outro exemplo. A lei dizia que aquele ato deveria ser baixado através de portaria, mas foi baixada uma ordem de serviço. Em vez de ser baixada uma portaria, baixou uma ordem de serviço. Bom, é uma mera irregularidade sanável. Mera irregularidade sanável. Então, quando se fala em vício de forma ou de formalidade, o ato só será nulo, nulidade absoluta, se for uma formalidade essencial ao ato. Se for formalidade não essencial, que não afeta interesses, direitos de terceiros, de ninguém, for formalidade não essencial, será sim possível a convalidação. Vício do objeto ou conteúdo. Objeto ou conteúdo. Bom, a questão aqui é o seguinte, vamos lá, as hipóteses, né? Nós temos aqui 5 situações, tá? Primeiro, objeto inexistente. Objeto inexistente. Então, por exemplo, uma licitação, foi baixada aí uma licitação para vender um imóvel, mas o imóvel não é público. O imóvel é do particular, fizeram uma confusão naquela licitação. Em vez de descrever um imóvel público, descreveram um imóvel que pertence a um particular. Compreenderam? Então, o vício, objeto inexistente. Nesse caso, o ato é inexistente, porque não tem um objeto. O objeto da licitação é um bem público. O objeto da licitação não é bem particular. O objeto da licitação é bem público. Então, aqui não tem o objeto. Então, aqui o ato é inexistente. Objeto inexistente, ato administrativo inexistente. Segunda situação, o objeto materialmente impossível. Materialmente impossível é quando não tem como ocorrer pelas leis da natureza. Materialmente impossível pelas leis da natureza. Então, exemplo, promoção de um servidor morto. Saiu no Diário Oficial, foi promovido fulano, promoção de um servidor público morto.